Employment Equality Act. Conheça os seus direitos de trabalho na Irlanda. Oi, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você trabalha aqui na Irlanda, você pretende trabalhar ou você está pensando em se mudar para o país, o vídeo de hoje é essencial para você. A gente vai falar sobre a Employment Equality Act 998 de 2015. A principal legislação irlandesa que protege os trabalhadores e os candidatos a emprego contra casos de discriminação. Então já se inscreve no canal e bora ao conteúdo. A Employment Equality Act é um conjunto de leis que foi criada para garantir a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho irlandês. Na prática, ela determina que as decisões relacionadas ao emprego devem ser baseadas em critérios profissionais, como a experiência, a qualificação, o desempenho e competências do empregado, e não baseada em preconceito ou características pessoais protegidas pela lei. Essa proteção existe durante toda a relação de trabalho e começa antes mesmo da contratação, quando o candidato já envia o currículo para a empresa, passa pelo processo de entrevista, passa pela contratação, o período que ele trabalha na empresa, e continua até o encerramento do contrato. Ou seja, praticamente todas as decisões que são tomadas pelo empregador devem respeitar essa legislação. Entre elas estão a contratação, salário, benefício, promoções, treinamentos, mudanças de função, avaliações, condições de trabalho e demissão. Independente de você trabalhar em um restaurante, um hotel, um escritório, um supermercado, um hospital, uma empresa de TI, a legislação pode se aplicar ao seu emprego. E por que essa lei é considerada tão importante? Bora lá! A Irlanda é considerada um país muito multicultural. Todos os anos chegam milhares de imigrantes, trabalhadores vindo do Brasil, Portugal, Espanha, Índia, Nigéria, enfim, outros países. E essa diversidade é extremamente positiva, mas também pode desencadear situações de preconceito. E é justamente isso que a legislação protege. A legislação, ela protege os trabalhadores para que eles tenham as mesmas oportunidades, independente da origem, de sua origem, né, da origem que eles têm. Ou seja, a lei vale tanto para os cidadãos irlandeses quanto para os trabalhadores estrangeiros. Bom, a legislação ela proíbe a discriminação baseada em 9 características específicas. Primeiro é o sexo. Os homens e mulheres, eles devem receber um tratamento igualitário e devem ter igualdade de oportunidades. Isso inclui contratação, promoção, remuneração, enfim. A empresa não pode limitar determinadas funções apenas para um gênero, salvo exceções previstas na lei. E a segunda característica é o estado civil. O estado civil não pode influenciar decisões profissionais. Ser solteiro, casado, divorciado, viúvo, separado, enfim. Isso não pode ser motivo para o trabalhador receber um tratamento diferente dos demais. E o terceiro é a situação familiar. A empresa também não pode discriminar alguém por ele ter filhos ou por cuidar de familiares dependentes. Imagina que duas candidatas possuem a mesma experiência profissional. E durante a entrevista, uma delas comenta que tem 2 filhos pequenos, por exemplo. E o empregador decide não contratar, apenas por achar que ela vai faltar mais no trabalho por causa dos filhos. Isso pode caracterizar como discriminação. O quarto é a orientação sexual. Toda pessoa deve ser tratada igualmente, independente da sua orientação sexual. Ou seja, comentários ofensivos, piadinhas ou qualquer forma de tratamento desigual, discriminatória. E o quinto é a religião. Cada trabalhador tem direito à liberdade religiosa. E o empregador, por sua vez, ele não pode favorecer ou prejudicar alguém porque ele segue uma determinada religião ou por não seguir uma determinada religião. E o sexto é a idade. Existe o mito de que apenas os trabalhadores mais velhos sofrem discriminação, mas na verdade a proteção vale para todas as idades. E o sétimo é a deficiência. Esse é um dos pontos que eu acho mais importantes da legislação também, porque além de proibir a discriminação, o empregador deve considerar as adaptações razoáveis para permitir que as pessoas com deficiência desempenhem as suas funções. Essas adaptações elas podem incluir mudanças no ambiente físico, como equipamentos específicos, ajustes na organização do trabalho, desde que sejam razoáveis e não imponham um custo desproporcional ao empregador e à empresa também. E o 8º item é a raça. Quando a lei fala em raça, ela inclui critérios como nacionalidade, origem nacional
étnica, cor da pele, etc. E essa proteção é extremamente importante para os brasileiros também. Então, se um gerente disser que prefere contratar apenas irlandeses ou tratar trabalhadores brasileiros de forma pior, apenas por serem brasileiros, por exemplo, isso é considerado um sinal claro de discriminação. E da mesma forma, apelidos ofensivos ou relacionados ao sotaque, ou comentários depreciativos sobre a origem de alguém também são considerados problemáticos. O nono é a comunidade Traveller. O que é isso? A Irlanda, ela reconhece oficialmente a comunidade Traveller como um grupo étnico distinto. Então, a legislação também protege os integrantes desse grupo étnico contra a discriminação. E um ponto importante que eu acho que vale a pena mencionar também na legislação, que ela fala da proteção contra o assédio. O assédio não significa apenas você gritar com alguém. O assédio também pode incluir piadas constantes, comentários ofensivos, humilhações públicas, intimidação, isolamento proposital, enfim. E quando esses comportamentos criam um ambiente hostil ou degradante, relacionado a um desses motivos protegidos pela lei, eles podem considerar assédio também. Já o assédio sexual envolve comportamentos de natureza sexual não desejados, sejam eles físicos, verbais ou por mensagens. A questão é que nenhum trabalhador deve aceitar esse tipo de situação. Eu acho um ponto que vale também a pena ser mencionado é que a retaliação é proibida pela lei. E, infelizmente, muitas pessoas têm medo de denunciar essa situação, mas a legislação também protege. Mas a legislação também protege quem apresenta uma reclamação. Por exemplo, se o empregado ele denuncia discriminação e ele participa de testemunha ou ele auxilia uma investigação, ele não pode ser punido apenas por estar exercendo esse direito. Por exemplo, reduzir horas de trabalho, excluir alguém de oportunidades, punições injustificadas. A resposta de uma denúncia é considerado retaliação. Mas o que não é considerado discriminação? Bom, esse ponto também merece atenção, porque nem toda decisão desfavorável tomada pelo empregador, pela empresa, é considerada ilegal. Porque uma empresa ela pode tratar um candidato com mais experiência, ela pode promover quem apresenta um melhor desempenho, né, uma melhor performance. E isso não é considerado por si só discriminação. E da mesma forma que a empresa também pode aplicar medidas disciplinares quando um funcionário descumpre regras internas, por exemplo. Também pode demitir um trabalhador por motivos legítimos que estão previstos na lei trabalhista. Só que a diferença é que essas decisões não podem ser motivadas por um dos 9 critérios protegidos pela lei, que a gente acabou de ver. Então, cada caso é um caso e depende da análise dos fatos e das provas. Mas, afinal de contas, o que fazer se você sofre discriminação? Bom, a minha primeira recomendação é você manter a calma e reunir todas as informações possíveis. Sempre que possível, você guarda os e-mails, salva as mensagens de texto, anota datas, registra horários, identifica testemunhas, se possível, e mantenha tudo documentado referente ao caso, porque quanto mais informações você tiver, mais fácil vai ser de provar aquela situação. E depois disso, também verifica se a empresa possui um procedimento interno para reclamação, HR ou um outro departamento que você possa endereçar esse caso. Existe a possibilidade de você apresentar uma reclamação para o Workplace Relations Commission, que é conhecida como WRC, que esse é o órgão responsável por analisar conflitos trabalhistas aqui na Irlanda, incluído casos de discriminação. Pode até tentar uma intermediação entre as partes, fazer uma audiência para tentar resolver a situação. E se ficar comprovado que realmente houve discriminação, é possível adotar medidas como compensação financeira e outras formas de reparação. Então, eu acho que conhecer essa lei é imprescindível, porque infelizmente muitas pessoas ainda acreditam que devem aceitar qualquer situação dentro do ambiente de trabalho com medo de perder o emprego. E especialmente os brasileiros novatos que acabaram de chegar na Irlanda. Muita gente não sabe dos seus direitos. Quanto mais informação, mais você consegue se proteger contra decisões arbitrárias. E quando os empregadores e os trabalhadores conhecem a legislação, né, a relação profissional, o ambiente profissional tende a ser muito mais saudável. E, bom, é isso. Se você mora ou você pretende morar na Irlanda, vale muito a pena você conhecer essa legislação, porque ela pode te ajudar a reconhecer situações de discriminação e entender quais são os caminhos possíveis, né, caso os seus direitos sejam desrespeitados. E eu quero deixar claro aqui também nesse vídeo que esse conteúdo tem caráter apenas informativo e não substitui o aconselhamento jurídico para algum caso específico.
Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com outros brasileiros que vivem aqui na Irlanda e já se inscreve no meu canal para acompanhar mais vídeos sobre imigração, vida na Irlanda, processos seletivos, recrutamento, enfim. Muito obrigada por você assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!